Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. FVPQ11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shopping. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 70,73. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,69%. Mas cuidado, que esse dividendo todo é para quem comprou o fundo descontado. Para quem tem esse fundo lá no seu valor patrimonial, o dividendo é bem menor do que isso. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,37, o que indica que ele está com 63% de desconto. É um fundo com baixíssima liquidez, uma liquidez ali na casa próximo de 100 mil, né, 86 mil por dia. E ele vem de uma variação negativa de 37% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, era um momento, principalmente no fim do ano, que estava ocorrendo muita euforia no mercado. Então esse fundo vinha sendo negociado próximo ao seu valor patrimonial, inclusive disparou as suas cotações para algo na casa de até R$ 220. Ocorreu a situação pandêmica, né? As suas cotas foram derrubadas para algo na casa de 130, 135 reais. Rapidamente o fundo se recupera, chega ali a patamares 160, 170 reais, mas de lá para cá, desde o mês 8 de 2020 para cá, o fundo entrou num cenário de queda e nunca mais se recuperou. Se outros fundos de tijolos de shopping conseguiram se recuperar, com esse fundo, infelizmente, ele não conseguiu se recuperar. Então ele saiu desse patamar quase no seu VP, em agosto de 2020, para algo na casa ali de R$ 95, R$ 100 no final de 2021. Durante o ano de 2022, o fundo ficou lateralizado, próximos a R$ 120, e no momento eleitoral, que muitos fundos de tijolo subiram, esse fundo se manteve inerte. Passadas as eleições, as suas cotas caíram novamente, dessa vez para um patamar de R$ 90, o que tinha sido as últimas cotações, a menor cotação nos últimos 5 anos. O fundo esboça uma recuperação, chegando ali a 120, 130 reais, isso no final de 2023, mas o fundo entrou numa queda novamente e aparentemente agora não se sabe até onde o fundo vai cair. Continuando aqui no site, o que a gente vê a respeito desse fundo? A gente vê o nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, setor de shoppings, tijolo, prazo indeterminado e gestão passiva. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório. E também vacância, vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo com apenas 4.200 cotistas e apenas 2.800.000 cotas emitidas. Note o seguinte, ó, esse fundo vale R$ 191 e o valor de mercado 536 milhões. Agora aqui está um dos pontos que acredito eu que a cotação vem caindo cada vez mais. Ó. O dividendo entregue a 32 centavos. Enquanto esse fundo estiver entregando um dividendo muito baixo, acredito que a cotação vai estar bem depreciada. Para um fundo de valor patrimonial de quase R$ 200, um dividendo mais aceitável deveria estar na casa ali de entre 1,20 e 1,40. Então, no quesito de dividendo, está deixando muito a desejar, né? E como o dividendo é baixo, o mercado costuma derrubar as cotas do fundo. Aqui mais abaixo, a gente vê o dividend yield médio do fundo. Então, é um fundo que tem bastante oscilações, mais do que o normal dos fundos de mercado, né? E esse fundo entregava um dividendo até aceitável ali, ó, na casa de 0,60, com alguns meses entregando um pouco mais. E a gente vê o dividend yield do fundo subindo, mas isso não está acontecendo porque o fundo está entregando um dividendo melhor. Pelo contrário, como o dividendo nominal, a gente vai ver no próximo slide, tá? Na próxima imagem. Como o dividendo nominal está caindo, o mercado derruba a cotação do fundo para que o dividend yield continue sendo atrativo. Então, na média, os últimos dividendos ó, estão nessa casa de 0,68, 0,80, 1%, 0,7%. Né? E, nominalmente, os dividendos a gente vê aqui abaixo. Ó. Então, é um fundo que já chegou a entregar dividendos até aceitáveis, ó, na casa de R$1, alguns ali próximos de 1,50, mas ele tem bastante volatilidade nos seus dividendos. Durante o período de pandemia, ele entregou algo na casa de 50 centavos, que era um dividendo até aceitável, mas de lá para cá o fundo não conseguiu pegar tração e fazer dividendos muito superiores a isso, né? Ele teve uma melhora nos dividendos a casa de 75, alguns próximos a R$1, extrapolou alguns superando isso, mas recentemente a gente vê que novamente entra numa queda gigantesca os dividendos entregues pelo fundo. Ó. Nominalmente dizendo,
Os dividendos que estavam ali, ó, 80 centavos, 98, teve uma queda em 45 centavos lá em janeiro, dezembro para pagar em janeiro, depois 1,10, 1,4 e de novo entrou em queda, ó, 70, 60, 55, 77 e no dia 31/7 o fundo pagou no dia 8 de agosto a quantia de 32 centavos. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, né? Quando o vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado o dividendo no último dia útil de agosto para pagar lá em setembro. E vamos ver, mas pelo que eu dei uma olhada no relatório gerencial, eu não vejo uma perspectiva de dividendo muito alto, não. Assim, talvez volte para essa faixa de 70 centavos, mas é o que eu falei para vocês. Para um fundo de quase R$200, o dividendo mais aceitável seria na casa de 1,20 a 1,40. Então, mesmo que ele entregue 70 centavos, eu acho que as cotações vão continuar depreciadas, sabe? Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, esse fundo vem com rentabilidade bem ruim. Isso porque ele ainda está entregando dividendos, né? Para amenizar um pouco a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, esse fundo vem com rentabilidade negativa de menos 44%, o CDI do período é 47%, a inflação 33%, o IFIX 29% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 68%. Então, no quesito de rentabilidade, o fundo está deixando muito a desejar. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, muinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Além de todo o apoio financeiro, tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um produto com muita funcionalidade, muito versátil, e adquirindo a planilha ela vai te ajudar a organizar os ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de tudo, vocês ainda nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, são e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador, e você comprando os e-books é uma forma de nos apoiar financeiramente. Muito, muito obrigado. Eu não poderia deixar de agradecer aos últimos membros. O Igor, que se tornou membro recente, o Eduardo e o Anderson também se renovaram ao clube de membros. Saibam vocês, membros, que vocês são imprescindíveis e importantíssimos para o canal. Vocês literalmente carregam o canal aqui nas costas. Muito obrigado de coração aí. Vocês são super importantes. Esse vídeo foi uma sugestão do José Souza. Pessoal, se você quiser pedir vídeo, tem que ser membro ou minimamente inscrito no canal. O José é uma pessoa que nos acompanha há bastante tempo, tá? Mas, por favor, torne-se pelo menos inscrito do canal. Ele pediu pra gente fazer um vídeo aqui sobre o FVPQ, um fundo de shopping muito descontado. E aqui já fica o alerta, tá? Esse fundo, a gente já viu que ele está amplamente descontado. Mas tem um porquê dele estar tão descontado. A gente vai ver dentro do relatório, vai ver mais informações, mas já fique um alerta, nem todo fundo que está barato significa que você deva se posicionar. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial e a gente vê algumas informações, como realmente a taxa do fundo. Teoricamente é baixa, 0,12% de taxa, não tem performance, realmente o fundo vale 500 milhões e esse é um fundo, o primeiro ponto de atenção, ele só tem um único imóvel, tá? E fica lá no Rio de Janeiro. Então a gente vê que é um fundo que vale R$ 190 e na data de fechamento do relatório ele estava a 74,60, né? Continuando aqui no relatório, aqui é outro ponto de atenção que faz com que o mercado desconfie um pouco desse fundo. A vacância no fundo está elevada, 11,7%, ao passo que o normal de mercado é 3%, no máximo 5%. Então essa vacância é elevada e a gente vai ver que o fundo vem cada vez mais vem aumentando essa problemática dele aqui. Ele está perdendo bastante inquilinos, tá? Isso a gestão traz aqui, ó. Então vamos lá, ó. Desempenho do mês. Então aqui tem um certo delay. Esse relatório não contempla o último dividendo entregue, que foi infinitamente menor, né? Foi aquele dividendo baixinho. Então ele fala que em junho o fundo apresentou um resultado de 75 centavos e distribuiu 77 centavos. Vendas. Em junho, o Via Park Shop apresentou 24 milhões em vendas, uma queda de 22% frente a junho do ano passado. Então a gente vê que o fundo está vendendo menos, ó. Está acontecendo principalmente pela perda de lojas, ó. Ele perdeu a loja Líder, loja Marisa, Casas Bahia, além da loja Renner.
que deixaram o shopping no segundo semestre do ano passado e possuem um giro de produtos muito alto. Abaixo apresentamos o desempenho de comparação anual das vendas do segmento. Então, ó, âncoras com queda, 34%, ó, lojas que venderam menos, tá? Então, Calunga, Qualistage, ReHap, Kinoplex, então várias lojas aí que estão vendendo menos. E semi-âncoras com queda, ó, Cobase, Outback. Então, além do mais, além da saída de alguns inquilinos fortes, eles estão tendo menos vendas aí, né? Isso está impactando, ó. Mega Lojas apresentou uma queda de 9%, Satélites 15%, Lazer teve uma alta de 34% e Shoppings e Mall apresentou uma alta de 10,7%. Receitas de locação, despesas, inadimplência e NOI. Em maio, o Shopping apresentou um patamar de aluguel faturado de 2,7 milhões. No acumulado do ano, o aluguel mínimo representa uma queda de 8,8%. Então a gente só está vendo informações bem ruins, né? Receitas de locação, despesas, inadimplência, o aluguel faturado, a inadimplência, ó, despesas operacionais. Aqui ele fala um resumo de tudo que vem acontecendo com o fundo. E que ele traz a composição do resultado. Então, ó, no mês, o fundo teve 2 milhões e 200 de resultado, mais 46 mil de dinheiro parado em caixa, e as despesas foram 133 mil. Então vamos ver o que na prática essas despesas representam frente às receitas. Eu vou pegar pelo acumulado dos últimos 12 meses, tá? Então o fundo teve de despesas, ó, 2 milhões 109 mil. Provavelmente não é tudo que vai para o bolso da gestão. Mas como eles não fazem um destrinchamento das despesas, né? Então vamos ver aqui, ó. 2 milhões 109. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 36 e 400 mais 600, ó, dá 37 milhões e 50 mil. Então vamos ver o que isso representa. As despesas do fundo, 5,69%. Totalmente aceitável, né? É uma despesa excelente. Aqui ele fala sobre os dados do fundo, liquidez, as distribuições de rendimento que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, nós vamos ver alguns outros detalhes. As vendas, o que vem caindo, por que o fundo ainda teve um resultado até aceitável. A gente vai ver algumas informações nesse sentido, tá? Mas antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita, simplesmente aqui nesse vídeo, deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Você já conhecia? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você acha que pode ser uma grande oportunidade se posicionar nesse fundo? O que acontece? Os segmentos de tijolos, o único segmento que eu investiria com apenas um único imóvel seria o segmento de shoppings, tá? Porque mesmo sendo um único imóvel, ele tem diversas lojistas, diversos inquilinos, seria algo aceitável. Vamos lá. Se você quiser se posicionar nesse fundo para o longo prazo, eu acredito que esse fundo tende a trazer melhorias, melhorar tanto a sua cotação quanto a distribuição e coisas nesse sentido. Mas é longo prazo. No curto prazo, eu acho que esse fundo vai continuar sofrendo e pode cair cada vez mais. Não tem como a gente saber o que vai acontecer. O problema é que as pessoas entram no fundo, acham que no curto prazo a cotação vai voltar lá para aquele valor patrimonial dele, e se isso não ocorrer, a pessoa acaba vendendo um desespero. Então, é um fundo que eu não tenho interesse de ter. Para minha tese, eu não teria, mas numa carteira diversificada, você entendendo que é um fundo que pode demorar para se recuperar, quiser se posicionar para, caso esse fundo comece a melhorar as entregas dos seus dividendos e as suas cotações, ele tem tudo para entregar uma ótima performance para quem se posicionar agora no fundo, né? Mas e se ele continuar caindo mais? Não sabe até onde é o fundo, não sabe por quanto tempo o fundo vai continuar depreciado. E assim, eu não conheço o fundo, eu não conheço o ativo, mas pelo que eu pesquisei, eu fui tentar estudar para entender por que esse fundo está tão depreciado. E aí, assim, pelo relatório gerencial, é toda essa vacância e essa saída de lojistas, tá? Mas outro ponto que chama atenção é que esse fundo fica no Rio de Janeiro, pelo que eu vi, fica próximo ao aeroporto, e ele tem muita concorrência, tem muitos shoppings próximos dele, e shoppings que estão desempenhando muito mais, sabe? Shoppings mais novos. Pelo que eu ouvi dizer, o padrão desse shopping é padrão para classe A, B, para pessoas mais ricas, né? E está sofrendo devido à sua localização. Então, novamente, o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal.
Atualmente nós já estamos com 72, nos ajude aí a chegar ao próximo meta, que são 100 inscritos. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui nós estamos dentro do relatório gerencial e o que a gente observa é que esse fundo vem sofrendo. Ó, por exemplo, o aluguel faturado está tendo performances piores frente aos anos anteriores. Isso a gente explicou, né? Que saiu inquilinos importantes, né? Então em maio, junho teve uma queda gigantesca frente ao ano anterior. Então, cada vez a gente fica observando aqui que aparentemente o fundo está tendo um resultado bem surpreendentemente negativo. Ó, vinha de resultados aqui, ó, NOI, que é realmente a capacidade operacional do fundo. Tudo negativo frente a outros meses. E em maio ele teve um resultado de 30%. Por que destoou tanto? Também fui pesquisar a respeito disso. Nesse mês aqui, o fundo recuperou uma inadimplência alta. Pagaram para o fundo 1,5 milhão. Então, ele teve esse resultado aqui, mas é um não recorrente, ó. Tanto que em junho, o resultado chegou a ser 68% menor comparativamente ao ano anterior. Então, a gente vê que realmente o fundo está indo de mal a pior. Comparativamente a outros, enquanto a gente vê outros fundos de shopping, que eu já trouxe recentemente aqui, que os fundos vêm crescendo comparativamente a outros anos, que é o normal, tá? Esse fundo ele vem sempre pior do que os outros anos. Então, isso é um ponto de bastante atenção, ó. O que comprova isso? Os dados de estacionamento. Então, janeiro e fevereiro ele teve até um impacto interessante, mas agora, maio e junho, ele teve menos gente frequentando estacionamento. Se menos gente frequenta estacionamento, menos receita, menos valores, né? Então, o fluxo de estacionamento também ele vem menor em todos os meses aí. Então, é um ponto bem complicado. Vacância do fundo, é uma vacância elevada frente aos seus pares. Comparativamente aí com os anos anteriores, o fundo vem sofrendo com essa vacância. As vendas vêm sendo menores. E a gente vê um salto na vacância, né? Até 5% é algo mais normal, que o fundo vinha mantendo essa média de 5% nos anos anteriores. Esse ano ele saltou para 7,5%, 9%, 11%, já chegou a ser quase 14% e apresentou melhor agora nesse último mês aí, caindo para 11,7%. Inadimplência, outro ponto também que vem afetando o fundo. Enquanto outros fundos, a gente vê que eles vêm com inadimplência líquida negativa, ou inadimplência nessa casa de 1%, 2%, esse fundo a inadimplência disparou para 7%, se manteve em 7%, quase 8%, e isso é um ponto muito ruim. Inadimplência alta, vacância elevada, então os lojistas lá desse shopping também estão sofrendo bastante. E o que a gente observa é que durante janeiro, geralmente é o mês de vacância maior, né? Todos os anos aí, janeiro é uma vacância, só que nesse shopping, a vacância, a inadimplência, tá? A inadimplência chega a beirar 40%, que é totalmente distoante de outros fundos de shopping. Então, tudo que eu estou vendo nesse fundo aqui, chega a ser bem pior do que o resultado de outros shoppings, né? Então, ele está indo num resultado de contramão, comparativamente com outros shoppings. O resultado operacional, ele mostra o que melhorou, o que piorou, né? Aqui você consegue ver, por exemplo, ó, que ele teve uma queda de 8% no faturamento dos seus aluguéis, teve uma melhora no aluguel variável de 25%, outras receitas de aluguéis, queda de 6%, inadimplência, ó, 14%. A gente tem uma noção por alto dos todos os resultados do fundo e resultados operacionais. A rentabilidade do fundo, a gente observa que esse fundo, ele já vinha com a rentabilidade assim, doída mesmo antes da pandemia. Lá nos idos de 2015 a 2017, ó, esse shopping sofreu bastante, ficando abaixo do IFIX e do CDI do período. E aí ele teve uma ótima recuperação antes da situação pandêmica de 2017 até 2020, o fundo subiu muito. Mas, desde a situação pandêmica para cá, o fundo começou a ter uma depreciação tanto das suas cotações quanto da rentabilidade, né? Deixando e muito a desejar com o IFIX e com o CDI do período. Então, nos últimos 12 meses, o IFIX vem com 6% de rentabilidade, o CDI 9%, e esse fundo vem com rentabilidade de menos 25%. Todos os critérios que a gente fica observando, né? São situações aí bem problemáticas do fundo. Então aqui a gente vê onde o imóvel fica localizado, né? Fica próximo ao aeroporto. E aquilo que eu falei para vocês, ó. Os usuários do shopping são usuários das classes A e B, né? Pessoas de alto padrão aí. Então, talvez isso aqui seja mais um fator aí para tá impactando aí negativamente aí o shopping, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma financeira, seja de forma gratuita. Gostaria de reiterar,
considere se inscrever lá no canal Amo Notícias. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world